Item 6.13, calor e trabalho em processos internamente reversíveis em regime permanente. Então esse é um item bem importante, que eu vou precisar ele, vou usar ele lá bastante no próximo capítulo, no capítulo 8. Tá? A gente vai chegar numa uma equação para calcular o trabalho do volume de controle, que facilita bastante a nossa vida lá. Né? Então é um algebrismo aqui. Tá? Vamos lá. Então, vou fazer primeiro algumas hipóteses. Né? Algumas o próprio título já tem. Né? Então, é regime permanente, o processo internamente reversível e tem uma entrada e uma saída. Vou fazer a dedução para uma entrada e uma única saída. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, já com essas hipóteses aqui, ela assume essa cara. Novamente, não vou fazer a dedução já está em outros vídeos para trás. Tá? Então, vai ser o calor do volume de controle menos o trabalho do volume de controle igual a vazão máxima, que multiplica aqui a variação da entalpia, a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Bom, notem que eu botei aqui para destacar e que o processo é internamente reversível. Tá? Então esse calor e esse trabalho eles são medidos ao longo de uma curva de um processo internamente reversível. Eu dei uma arrumadinha aqui, simplesmente dei uma arrumadinha, passei o trabalho para o outro lado. Né? Potência, né? Porque é trabalho por unidade de tempo aqui. Né? O resto vocês vão ver que eu simplesmente repeti aqui. Bom, a equação, eu quero calcular o trabalho, né? A potência. Então por isso que eu joguei ela para o lado esquerdo aqui da equação, isolei ela, explicitei ela. Né? Então o que acontece? Tem agora vamos começar a compilar as coisas que a gente já aprendeu. Né? Então a definição de entropia, ds igual a dq sobre t, desde que o processo seja internamente reversível. Tá? Eu simplesmente isolei o dq aqui e mudei, notem que eu mudei aqui, aqui era um S maiúsculo, então eu tenho um SDS minúsculo, tá? Então eu troquei o S maiúsculo por um MS. Como a massa é constante, tirei para fora do diferencial aqui da derivada, tá certo? Então fiz duas coisinhas aqui, isolei o dq e mudei da base, mudei para a base mássica, tá? Arrumando aqui, agora eu vou escrever o dq dividido pela massa, tá? Né? Vou dividir pela massa aqui, vai ficar um dq na base mássica agora, tds. Só algebrismo, né? Não fez nada demais, né? Integrando essa equação aqui, né? O que vai acontecer? O dq vai ficar, a massa é constante, lembra, né? Então a integral de dq é aqui e do outro lado vai ficar a integral de tds. Nossa velha amiga aqui, né? Num processo internamente reversível. Tá? Então, em termos de taxa, né? Eu posso escrever essa mesma equação em termos de taxa, né? Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por ΔT aqui, eu vou ter Q ponto sobre M ponto no processo internamente reversível igual a integral de TdS. Notem que não mudou nada do lado de cá, eu simplesmente multipliquei em cima e embaixo aqui pelo ΔT e vou ter a taxa aqui, né? A taxa de transferência de calor dividido pela vazão máxima, que é uma taxa, né? Aí o que acontece? Olha, essa parcela aqui, esse Q aqui, sobre M, aparece lá na equação da energia do processo internamente reversível. Aqui não tinha o índice, né, de volume de controle, mas é uma questão de colocar o índice aqui que eu coloquei lá para botar na equação. Então, eu vou poder substituir esse integral de TdS lá. E é isso que eu fiz aqui, né? Então, a variação o trabalho por unidade de massa no volume de controle igual a integral de 1 até 2 de TdS, né? Botei o índice aqui, né? Porque estou integrando de 1 até 2 e o resto ficou igual, não mudou nada. Repeti a equação aqui, eu só repeti a equação, né? Eu não fiz mais nada, porque eu vou trabalhar um pouquinho mais ela aqui, né? Então, lembrando a definição não, né? Uma daquelas equações de TdS lá, né? Que é dH menos VdP. Integrando, né? Vou integrar aqui, integral de TdS vai ser H2 menos H1, integrei o dH aqui, menos integral de VdP. Certo? O que acontece? Integral de TdS de 1 até 2 vai ser igual a isso aqui. Vou substituir esse lado direito da equação aqui e lá. Né? Notem que esses dois aqui vão se cancelar, se anulam. Essa parcela aqui vai se anular. O que vai sobrar lá em cima? Vai sobrar isso aqui, Então, a potência do volume de controle por unidade de massa vai ser igual a menos a integral de VdP, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial. Então, essa é uma expressão que serve só se for
o processo for internamente reversível. Ele é restritivo nessa questão. Tá? O processo é internamente reversível. Bom, repetir aqui, ó, é importante não confundir esse trabalho com aquele trabalho que a gente vem calculando desde o início do curso lá, né? Que é o trabalho realizado pela fronteira do volume de controle, que é a integral de PDV, que ela já foi computada na equação da energia lá com as entalpias, essa integral de PDV que acabou desaparecendo aqui. Tá? Então são coisas distintas, não é o mesmo trabalho. Esse aqui é o trabalho da fronteira do volume de controle, esse aqui é um trabalho, aquele trabalho do volume de controle. Pode ser um trabalho de eixo, por exemplo, da turbina, ou trabalho de eixo do compressor, que a gente vai usar, né, para calcular o trabalho de eixo do compressor. Tá? Não é essa integral aqui. Tá? É outra coisa, apesar da semelhança, agora vai ficar mais semelhante daqui a pouco, mas é outra coisa, tem que ter bem claro a diferença entre esses dois trabalhos, tá? No caso de escoamento onde não é realizado o trabalho, né? Isso aqui é um parênteses, né, no meio do trabalho, né, no meio da dedução, né? Para lembrar o que? Uma velha amiga nossa, né? Essa aqui é a equação de Bernoulli. Tá? Se a velocidade for constante aqui, vai aparecer aqui dp sobre p, p2 sobre p1 divididos por ρ, né? Ela vai ficar exatamente com a cara que vocês estão acostumados a trabalhar da equação de Bernoulli. Mas essa aqui já é a equação de Bernoulli. O Fox já apresenta a equação dessa forma aqui. Tá certo? Então, qual é a simplificação? Todas aquelas que eu já tinha dito, né? Internamente reversível, uma entrada e uma saída, e regime permanente. Eu fui brincando com o algebrismo, cheguei nessa expressão, e ainda se for o caso em que eu não tenho trabalho, eu consigo chegar ainda na equação de Bernoulli. E uma última consideração é o que ocorre no trabalho no processo politrópico. Né? Então, repetir a equação do slide anterior, tá? Internamente reversível, veja. Politrópico e internamente reversível. Né? Então, eu vou assumir ainda que a variação da energia cinética e potencial são desprezíveis aqui, eu vou desconsiderar essas duas parcelas, então vai ficar aqui trabalho de volume de controle, internamente reversível, menos integral de VDP. Do processo politrópico agora, né? Processo politrópico, PV na N. Se eu substituir aqui, eu vou poder fazer aquela integral de novo. Não vamos confundir com o trabalho lá do movimento da fronteira do volume, tá? Isso aqui é outra coisa, mas eu posso ter expressões parecidas, né, para calcular o trabalho se o processo for politrópico. Certo? Essa expressão aqui, ó, a gente vai usar bastante ela no capítulo 8, ela é bastante importante lá. A gente vai fazer a hipótese do processo internamente reversível e usar isso aqui para calcular a potência do compressor, né, na verdade. Tá bom?